Amém, glória a Deus. Queria compartilhar com você uma experiência que eu tive algumas semanas atrás com a minha filha. Deus usa muito os nossos filhos para falar conosco. Eu não sei na sua casa, mas na minha demais. E a Esté bate na porta lá do escritório esses dias e ela diz assim: papai, eu queria que o senhor visse. Ela tinha feito um trabalho manual lá com a Luana e ela queria me mostrar o trabalho dela e ela falou assim: papai, eu queria que o senhor visse, mas eu queria que o senhor fechasse os seus olhos e eu vou te conduzir até lá. Ela não colocou a venda nos meus olhos, mas ela falou: fecha bem os olhos. Você confia em mim? Fecha bem os olhos. E eu, quando fechei os olhos, eu fiquei pensando assim que se fosse eu levando ela, com certeza, a confiança total do coração de uma criança. Agora, como ela estava me conduzindo, eu fiquei meio pé atrás assim, né? Por mais que eram 100 metros, que todos os dias eu percorro esses mesmos 100 metros, mas aquele sentimento de que eu ia tropicar o meu dedo em algum lugar, de que eu ia tropeçar, de que eu ia bater minha perna, tomou assim meu coração. Mas minha filha me levou até no final e ela falou: fecha bem os olhos, e deu tudo certo. No final ela falou: pode abrir os olhos. Eu vi lá a arte, era uma arte boa, viu? Não era uma arte ruim não. Queridos, eu confiei na minha filha, por mais que alguns sentimentos, eles vieram ao meu coração, e eu creio que muitos de nós também, nós temos sentimentos assim, quando situações adversas, elas alcançam o nosso coração. Minha pergunta que eu tenho para você: você confia em Deus? Você confia que é o Senhor quem Ele conduz, é Ele que conduz a sua vida, é Ele quem te toma pelas mãos dEle? Você pode cegamente, assim, né, fechando os seus olhos e confiar que Deus vai te levar para o seu propósito, para a sua vontade? Queridos, tem um ditado norte-americano que surgiu entre os soldados na independência americana. E os soldados diziam esse ditado, eles falavam assim, confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Então, se de um lado eles falaram confie em Deus, mas a autossuficiência falava mais alto. Então nós temos essa guerra entre confiar em Deus e entre autoconfiar, né? Confiar em nós mesmos. Nosso maior desafio na vida é confiar no nosso Deus. Então, mesmo nos momentos de maiores adversidades, onde nós somos tentados por sentimentos de angústia, onde nós somos tentados por sentimentos de desespero e de incerteza, como no meu caso, será que ela vai me conduzir mesmo certinho, sem eu bater em nenhum lugar? Então, nesses momentos, nesses tempos, o nosso coração é desafiado a olhar em fé, a olhar para o Senhor, não duvidar da bondade do Senhor, não duvidar da soberania do Senhor que está controlando e administrando todas as coisas para o nosso bem. Eu queria abrir com você Neemias capítulo 13, no versículo 31, uma oração de Neemias. Nós vamos focar a palavra dessa noite no livro de Neemias. Então, Neemias capítulo 13, no versículo 31, Neemias orou assim ao Senhor. Ele disse: em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Você pode ler junto comigo essa oração? Vamos ler juntos? Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Então, quem disse isso, essa oração partia de um coração, de um dos maiores exemplos de fé, de coragem, de confiança em Deus, o líder chamado Neemias. E no livro de Neemias, por 4 vezes, o Neemias faz uma oração como essa, começando dizendo assim para o Senhor: lembra-te de mim, Senhor. Então, um coração que faz uma oração como essa, parte de um coração completamente humilde, parte de um coração completamente dependente do Senhor. E nós vamos aprender com o Neemias como esse coração confiante, esse coração dependente de Deus. O nosso tema de hoje é: fortaleça a sua confiança em Deus. Fortaleça a sua confiança em Deus, porque
Nós aprendemos com Neemias, esse homem de liderança, esse homem de fé, esse homem que foi confiante em Deus. E como elevar o nosso nível de confiança? Como fazer isso, pastor? Como ser mais confiante em Deus? Então nós queremos aprender 3 principais lições com Neemias sobre a sua confiança. Diga assim comigo, o nosso primeiro ponto: ore constantemente. Ore constantemente. Você pode repetir isso comigo? Ore constantemente. Ore constantemente. Neemias, capítulo 1, no versículo 4. A Bíblia diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Queria contextualizar com você onde está Neemias, o que fazia Neemias, o que ele era. Neemias, querido, ele era um israelita, ele era um judeu, fazia parte do povo de Deus, mas ele não morava em Jerusalém nessa época. Ele era funcionário público, para você entender bem claramente, ele era funcionário público do rei Artaxerxes I. E ele possuía um importante cargo ali ao lado do rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei. O que fazia o copeiro do rei? Ele que experimentava os vinhos que o rei ia tomar, para que, de repente, se alguém quisesse fazer um plano de maldade, contaminando o vinho, colocando veneno, essas coisas, ele era o intermediário, ele era a pessoa que resguardava ali, a segurança do rei. Então pense que esse funcionário público tinha uma alta patente, ele tinha um alto cargo diante ali do rei Artaxerxes. E a Bíblia diz aqui nesse versículo que nós lemos que o Neemias, ele soube da situação que o seu povo estava passando. Eu queria contextualizar com você que esteve também aqui há 2 fins de semana atrás, onde eu preguei sobre o Esdras. Então, Neemias e Esdras, eles estão convivendo aqui na mesma linha do tempo, eles fazem parte da mesma geração, eles participam de um mesmo tempo da história do povo de Deus de Israel. E eu não sei se você lembra que eu fiz essa descrição, onde os muros de Jerusalém estavam destruídos, as portas daquela cidade estavam ao chão, aquela cidade, aquele povo estava passando por um momento de completa vulnerabilidade, estando ali completamente vulnerável a ataques e a humilhações dos inimigos. E a Bíblia então diz, enquanto Neemias ouve estas informações, qual é o sentimento que vem ao seu coração? Vem o sentimento de angústia. E o que Neemias faz com aquela angústia? Ele quis fazer alguma coisa. Eu não sei o que você faz quando você sabe de um familiar que está passando necessidade, de alguém que está internado, de alguém que está precisando de alguma ajuda. O que você faz? Você é empático com essa pessoa ou você é completamente apático? A Bíblia diz que nós estamos vivendo dias assim, que o amor de muitos tem se esfriado. Às vezes nós estamos vendo pessoas passando necessidade, outras pessoas dizendo, olha, isso não tem nada a ver com isso. Mas, queridos, não foi esse o sentimento de Neemias. A Bíblia diz que ele se envolve, que ele realmente dá um passo, ele quer fazer alguma coisa, mas ele não guarda para ele aquele sentimento de angústia. A pergunta que eu faço para você, o que você faz quando você sabe de problemas de outras pessoas? Você prontamente se envolve, você prontamente coloca em oração, você quer se envolver com aquela causa, você levanta um muro de oração por aquela pessoa, você procura pessoas para estar ajudando, auxiliando, porque foi isso que Neemias ele fez, ele quis se envolver. Mas em primeiro lugar, o que ele fez com aquela emoção de angústia? Porque muitas pessoas elas trazem angústia para o seu peito e a angústia pode se transformar em ansiedade, em uma mente dividida, em uma mente confusa. Mas o Neemias, o que ele faz? Ele vai apresentar aquele pedido diante do Senhor. Eu gosto muito do que o psicólogo Jonatas Leônio, que é um dos pastores que andam junto do movimento Jesus Cop, e o Jonatas Leônio, ele diz, toda emoção é um convite para oração. Vamos ler juntos essa frase? Toda emoção é um convite para oração.
Então ele recebe aquela angústia no seu coração, em vez de se desesperar, em vez de entrar mesmo numa espiral de ansiedade, sem saber o que fazer, a Bíblia diz que Neemias ele faz o que eu e você devemos fazer em momentos assim: jejum e oração. Diga assim comigo: jejum e oração. Então ele apresenta aquela emoção em forma de oração diante do Senhor. Neemias capítulo 1, versículos 5 e 6, a oração de Neemias, olha o que ele diz: Senhor, Deus dos céus, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Diga assim comigo: dia e noite, dia e noite, em favor dos teus servos. O que aponta essa oração de Neemias? Não foi apenas uma oração, mas era uma oração constante, uma angústia que ele apresenta diante do Senhor, dia e noite pelo seu povo. O Senhor Jesus, lá em Lucas 18, ele conta uma parábola para os seus discípulos sobre o padrão da oração. Eu amo falar sobre oração, eu amo orar. Então esses textos e o ensino de Jesus sobre oração tocam muito meu coração. Então Lucas capítulo 18, Jesus conta para os discípulos uma parábola. A parábola daquela viúva que tinha uma causa na justiça. E ela tinha uma causa contra o seu adversário. E a Bíblia diz que era um juiz iníquo, e aquele juiz ele não dava a causa daquela viúva. E aí Jesus conta o sentimento, a ação daquela mulher, que é a ação que nós devemos ter diante do Senhor em oração. Porque a Bíblia diz que aquela viúva, ela continuamente, ela suplicava, ela importunava, diga assim comigo: importunação. Ela orava continuamente suplicando: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Então Jesus está ensinando para os seus discípulos que nós devemos orar sempre e nunca desanimar. Lá em Mateus capítulo 7, no versículo 7, Jesus diz para os discípulos: quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate na porta, a porta lhe será aberta. Queridos, esse é um padrão de oração, uma oração contínua, uma oração constante, uma oração que sempre apresenta clamor diante do Senhor e nunca desanima. Quais são os pedidos que você está fazendo para o Senhor? Quais são? Ou você está sofrendo, angustiado e trazendo cargas emocionais sobre você? Lembra da frase? Toda emoção é um convite para oração. Eu, como seu pastor, como pastor dessa igreja, eu carrego um pedido de oração pelo crescimento dessa igreja. Queridos, eu não estou conformado, eu não quero ver cadeiras vazias aqui nessa igreja, eu não quero ver pessoas morrendo em palmas sem conhecer o Senhor Jesus. Então um dos clamores do meu coração, um pedido que eu tenho feito constantemente nesse ano de 2025, Senhor, nós teremos 1000 pessoas em Life Groups, Senhor, nós teremos 85 células em nossa igreja, em nome de Jesus, nossa rede de discipulado vai se ampliar para 400 discípulos. Queridos, eu estou compartilhando com você o meu pedido de oração, e o seu, você tem, ele é claro, ele é definido. Você pode ser como essa viúva que está ali batendo insistentemente à porta, clamando: faz-me justiça, faz-me justiça. Se é o Senhor que está nos ensinando esse segredo, querido, é porque esse é o tipo de oração que é ouvida no céu. Esse é o tipo de oração que é ouvida no céu, uma oração que é persistente. E queridos, voltando aqui para a oração de Neemias, eu identifico 4 momentos, 4 etapas dessa oração, 4 etapas muito pedagógicas, que toda oração deve conter. Então, muitas vezes nós conhecemos o nível de fé, o nível de comunhão, o nível de cristão, talvez anos, quando nós ouvimos as pessoas orar. Então, geralmente as pessoas elas começam a orar e elas começam assim: Senhor, abençoa fulano, Senhor, abençoa ciclano, Senhor, abençoa. Ela repete essa fala, abençoa, 30.000 vezes. Queridos, a Bíblia fala, sobre nós, quando formos orar diante do Senhor, não apresentar diante do Senhor usando vãs repetições.
Tudo bem, pastor, não posso orar para abençoar as pessoas? Pode sim, mas queridos, há um mundo de promessas, há realidades espirituais onde você pode confessá-las, onde você pode apresentá-las diante do Senhor e ser assertivo na sua oração, do que ficar essa oração enfadonha, pedindo benção, 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 benção. Há muito a ser orado, há muito o Senhor nos ensina sobre essa área. Então, em primeiro lugar, as 4 etapas aqui da oração de Neemias pelo seu povo. Então, nós estamos aqui no estágio da oração. Nós estamos no estágio que Neemias apresenta a sua angústia diante do Senhor em oração. Ele ainda não fez nada. Ele ainda não deu nenhum passo. Sabe, muitos de nós damos passos precipitados. Muitos de nós vemos a realidade, vemos os sentimentos e damos passos precipitados. Mas nós aprendemos com Neemias a dar os passos corretos nas horas corretas. Os 4 passos aqui, Neemias ele adora, diga assim comigo, adora. O Neemias ele confessa. O Neemias ele declara a palavra, diga comigo, declara a palavra. E o Neemias, por último, ele apresenta o pedido. Ele não vem já, o filho pidão para o pai. Ele vem construindo uma conversa com Deus. Então, em primeiro lugar, a sua oração de adoração, ele diz: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericordioso. Querida, a adoração vai muito além de canções, apesar de que também podemos adorar o Senhor com canções. Mas a adoração, querida, ela retrata, ela é o reconhecimento do caráter do Senhor, de quem Deus é. Neemias conhece muito o coração do Senhor e ele, quando vai orar, ele diz: Senhor, Tu és grande, Senhor, Tu és misericordioso, Senhor, Tu és fiel à aliança, o Teu nome é temível. Quantas histórias na Bíblia, quantas batalhas vencidas somente com reconhecimento da majestade do Senhor, reconhecimento da presença do Senhor, reconhecimento do nome do Senhor. Então, queridos, nas suas batalhas, diga: o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. A adoração tem que vir à frente, em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele também apresenta confissão. Ele diz, Neemias 1,6: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Querido, não era o pecado de Neemias para dizer, né, que ele está acontecendo por causa de mim, mas a pessoa é o intercessor, nós chamamos isso, né, o intercessor, aquele que se coloca na brecha, aquele que se coloca pelo outro. Nós temos aqui Neemias a quilômetros de distância de Jerusalém, se colocando na brecha pelo seu povo. Eu acredito que ele faz essa oração prostrado diante do Senhor, com seu rosto em chão, né, reconhecendo: Senhor, nós somos o pó dessa terra, Senhor, tem misericórdia de nós. Confessamos a Ti os nossos maus caminhos. O Júnior orou aqui, 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, Neemias apresenta o pecado do seu povo. Ele diz: Senhor, é o meu pecado. Nós erramos contra o Senhor, nós perdemos a nossa terra, nós perdemos as nossas cidades, porque não demos ouvidos às suas instruções, porque agimos por nós mesmos como insensatos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Queridos, que Deus levante intercessores pelo Brasil, que Deus levante intercessores pela realidade de muitos dos nossos lares, que Deus levante corações que estão clamando: Senhor, tem misericórdia da nossa situação, tem misericórdia dessas realidades, em nome de Jesus. Neemias vem construindo essa oração e não apenas confessando, mas ele diz: lembra-te, Senhor. Terceiro passo aqui dessa oração, uma oração que confessa, que declara a palavra. Então o texto diz, versículo 8 e 9, ele diz: lembra-te, diga assim comigo, lembra-te. Mais uma vez agora com fé, que só vi 2, 3 gatos pingados aqui, vamos lá. Lembra-te. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo.
Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Querido, o Neemias, ele está, pastor, mas para que Deus precisa ser lembrado das suas promessas? Afinal de contas, foi Ele que nos escreveu. Foi Ele que revelou as suas promessas, as suas palavras. Para que trazer lembrança ao Senhor realmente, querido? Deus não precisa de lembrança das suas promessas, porque Ele sabe de tudo, é Ele que escreveu. Mas o trazer à memória, isso não é por causa do Senhor, é por nossa causa. Para que não saia da nossa mente, do nosso coração as suas promessas. Para que a sua boca esteja cheia da sua palavra e você possa devolver para o céu aquelas promessas. Então, quero dizer, esse é um dos maiores segredos da oração, é esse poder de orar aquilo que Deus disse. Sabe quando seu filho chega para você e fala assim, mas papai, foi o Senhor que disse isso, não te esqueça. É isso, trazer a Bíblia. Então é tão poderoso, querido, quando você une a sua oração com aquilo que você meditou. Por isso que uma oração vazia, onde fica pedindo abençoa-me, abençoa, 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 é uma oração que muitas vezes falta revelação e conhecimento da palavra. Por isso, vez após vez, nos nossos lives, nos discipulados, aqui no altar, nós temos ensinado, querido, você precisa ter um relacionamento com a Bíblia, você precisa ter um relacionamento com a palavra. Você sabia que a Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus para você, 8.000 palavras de vida para você, e você só vai descobrir quando você se deleitar na palavra, quando você meditar na palavra dia e noite, quando você conhecer o coração do Senhor, aí sim, você vai poder trazer essas palavras e os céus vão dar uma resposta a seu favor. Eu posso ouvir um amém? Então aquela viúva, voltando na viúva, ela está orando, juiz, dá-me o que é meu por direito. E queridos, nós temos promessas de Deus para nós temos direitos do Senhor para nós. Você conhece essas promessas? Você conhece essas palavras que você tem em Cristo Jesus? E eu queria te contar uma história sobre isso, sobre conhecendo as promessas, a palavra. Diz que um pregador, nós temos o hábito como pastor de visitar os lares, de fazer a visitinha. Inclusive, se o pastor ainda não foi na sua casa, seja eu, seja o supervisor de área, de setor, convide, faça lá um cafezinho para o pastor, amém ou não amém? Nós temos o hábito de visitar as pessoas. E um certo pregador, ele foi visitar a sua ovelha e conta essa história que a sua ovelha estava doente, ela estava de cama, acamada, e até mesmo morrendo por desnutrição, tão miséria que aquela mulher estava vivendo. E nessa visita, geralmente nós temos o hábito de reparar muito no lar, na casa, para fazer links, conversar. E aquele pregador, quando está ali conversando com ela, aquele pastor, ele observa um quadro na parede do quarto daquela mulher. E ele pergunta para ela que quadro era aquele. Porque naquele quadro continha um documento. E ele, quando leu aquele documento, ele ficou assim um pouco admirado com o teor daquilo que ele estava lendo. E ele perguntou para ela, o que é isso aqui? Ela disse, olha, eu já tenho esse documento, eu já tenho esse quadro por 10 anos. Eu trabalhei por anos na casa de uma família nobre inglesa. E a condessa, quando estava para partir, para morrer, ela me presenteou com esse documento. E aí, por honra, admiração, de ter trabalhado para essa família a vida inteira, eu guardei. Olha, mas eu não sei nem o que está escrito, porque eu não sei ler. E aquele pastor disse, eu posso pegar esse documento e levar assim para umas pessoas, para a gente analisar o conteúdo dele? E quando ele chegou com aquele documento ali para os especialistas, no banco, e o pessoal disse, meu Deus, esse documento estava perdido. Sabe o que continha nesse documento? Era uma herança, era um testamento. E esse testamento dizia que aquela condessa havia deixado para aquela mulher uma propriedade, toda a sua herança e todo o seu dinheiro.
Queridos, aquela mulher padecia numa cama, enferma, doente, com fome, enquanto na parede da sua casa tinha uma promessa para ela, tinha uma riqueza para ela, ela se tornou rica da noite para o dia. Queridos, e é assim comigo e com você, às vezes nós estamos padecendo. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós estamos passando por alguns perrengues na nossa vida, às vezes nós estamos sofrendo porque desconhecemos do poder da palavra, desconhecemos do poder daquilo que o nosso Senhor já disse. Queridos, a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós já temos o sim e o amém para todas as suas promessas. Diga assim comigo: em Cristo Jesus eu tenho o sim e o amém para todas as suas palavras. Queridos, por isso nós precisamos conhecer as Escrituras. Eu me empolgo nessa coisa de oração, preciso avançar os pontos aqui. Mas eu falei que o Neemias, ele adorou, que o Neemias, ele confessou o pecado do seu povo, que o Neemias declarou a palavra, e aí sim, diga assim comigo, aí assim ele fez o seu pedido. Aí sim ele apresentou o seu clamor diante do Senhor. Versículo 11, ele disse: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Então o que Neemias ele pede: Senhor, eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu quero ir a Jerusalém, eu quero fazer algo, meu coração está angustiado, mas o que eu peço, Senhor, coroa-me de sucesso, que eu seja bem sucedido nesse trabalho. Como nós precisamos de homens e mulheres tementes ao Senhor que oram assim: Deus, eu não quero fazer nada, eu não quero dar nenhum passo se o Senhor não estiver liderando e conduzindo esse passo, e todos os passos que eu der, Senhor, abençoa-me, Senhor, que haja frutificação, que haja permanecer, que haja persistência, que haja perseverança. Eu gosto muito dessa frase do Charles Spurgeon que diz, acompanhe comigo: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas olhe para o Senhor somente, sabendo que tudo depende dEle. Que Deus nos levante com esse coração, com essa honra, com essa estima como de Neemias. Neemias, antes de fazer algo, ele depende do Senhor. Ele ouve o Senhor para qual passo, para qual situação ele daria à frente. Então, em primeiro lugar, para fortalecer a sua confiança em Deus, ore com persistência. Vire para a pessoa que está do seu lado, para reforçar esse ponto, diga para ela: ore com persistência, ore com constância, em nome de Jesus. Eu posso ouvir o amém? Em segundo lugar, confie no processo. Confie no processo. Neemias capítulo 2, versículo 1 e 2. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Queridos, a tristeza do coração de Neemias aqui, lembra que ele está levando aquela angústia, toda emoção é um convite para a oração, ele está gerando um propósito, ou seja, aquela tristeza do coração dele não era de desistência, aquela tristeza do coração dele era de alguém que estava gerando um propósito diante do Senhor. E eu fiquei quando eu estava meditando nesse texto, me chamou muita atenção o comportamento deste rei, do rei Artaxerxes, que não era um rei crente, que não era um rei conhecedor da palavra, mas era um líder que tinha muita percepção. Então eu imagino, e o texto mesmo diz que ele nunca havia se apresentado diante do rei com tristeza. Eu imagino que o Neemias fosse alguém como o Júnior, alguém que sempre está sorridente, alguém que sempre está para cima. Levanta a mão aí, Júnior, que fez a ordem de culto. Júnior é assim. Então eu imagino que o Neemias fosse alguém assim. Mas naquele dia onde ele estava triste, o rei percebe aquela tristeza, e eu fiquei pensando assim: uau, que líder é esse que percebe a dor dos seus liderados?
Que pais nós devemos ser assim quando nós olhamos para os nossos filhos? Que chefes nós devemos ser ao ver a realidade das pessoas que trabalham próximo de nós? Queridos, esse rei, ele olha para o seu liderado e ele diz: está acontecendo alguma coisa com você? Você está triste? Eu posso fazer alguma coisa por você? Queridos, nós devemos ter a sensibilidade por onde nós vamos, de olhar as pessoas. Sabia que pode ter pessoas aqui hoje que não entraram aqui saltando de alegria. E às vezes a sua percepção, seu olhar, né? Hoje cedo, irmão, pastor, você começou tão sério a mensagem hoje, irmão, porque eu subi nervoso mesmo. Mas eu agradeci, né? O Flávio que veio me perguntar. Obrigado pela pergunta. Isso é tão bom. Vamos perceber as pessoas, porque a partir dali uma conversa, uma ajuda pode ser feita. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele compartilha aquela história, a tristeza do seu coração, e aquele rei pôde fazer algo por ele. Então olha que poderoso, um líder que percebe os seus liderados, e um liderado que tem a coragem de se expor, que tem a coragem de dizer: realmente eu não estou bem, realmente eu preciso de ajuda, realmente eu preciso de algo, de uma intervenção. Então, queridos, que poderoso isso daqui. Então o rei Artaxerxes, ele pergunta para Neemias: o que você gostaria de pedir? Porque ele expôs aquela causa: olha, eu estou angustiado, eu estou apresentando diante do Senhor um clamor. E queridos, Deus responde através daquele homem. Deus responde através de um rei que nem crente era. Deus dá a resposta através da autoridade espiritual que estava ali sobre a vida, a autoridade delegada que havia sobre a vida de Neemias. O que você gostaria de pedir? O favor de Deus estava vindo sobre Neemias, da forma do Senhor, do jeito do Senhor. Então muitas vezes nós estamos agindo na força do nosso próprio braço, dando passos que o Senhor não nos deu dar, e olha aqui que poderoso, Deus dá o comando através da autoridade espiritual. Queridos, e sobre a confiança, eu gostaria de construir com você, continuar construindo com você, o que Provérbios diz sobre a questão da confiança. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, capítulos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Esse provérbio aqui nós podemos dizer que ele tem um antes e um depois. Diga assim comigo: antes e um depois. Então, queridos, algumas coisas na nossa vida são da nossa responsabilidade, e são coisas que você faz antes. E outras coisas são da responsabilidade do nosso Deus, que são as coisas que Ele faz depois. Então eu tenho falado aqui algumas vezes que todo milagre, que é a mesma coisa disso que eu estou falando, todo milagre tem a sua parte, tem a parte da sua ação, mas também tem a ação poderosa de Deus. Então esse Provérbios aqui, ele pode ser chamado Provérbios do antes e do depois. Quais são as coisas que eu e você devemos fazer para confiar? Então a Bíblia diz: confie no Senhor. Pode deixar esse versículo para nós aqui por alguns momentos. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Queridos, o que significa aqui? Que nós devemos confiar no Senhor, deixando que o Senhor assuma a liderança, deixando que o Senhor assuma a direção da sua vida. Você precisa colocar as suas mãos para frente e dizer: Deus, eu entrego para o Senhor, eu confio pelo Senhor, eu não te entrego a minha metade, eu não me entrego apenas com reservas, eu me entrego completamente ao Senhor. Então a primeira parte aqui é aquilo que você faz: confie no Senhor, deixa Deus liderar a sua vida, deixa Deus conduzir a sua vida. Em segundo lugar, ele continua dizendo as coisas do antes. Ele diz: não se apoie sobre o seu próprio entendimento. Você que está me vendo aqui, isso aqui é um púlpito, e o púlpito ele está apoiando a minha Bíblia e o meu tablet. Queridos, e quantos de nós estamos apoiando muitas coisas na nossa vida, como a Bíblia está dizendo aqui, no nosso próprio entendimento?
Então isso aqui é um alerta de Deus para nós. Muitas pessoas estão se apoiando, né, quando você quebra a perna, né, alguma coisa assim. O que você usa para se sustentar? Muletas. Você usa muletas para se sustentar. Então muitas vezes nós estamos usando algumas coisas para nos sustentar, usando os nossos títulos, usando os nossos próprios recursos, confiando em alguma pessoa, confiando no governo do país, sustentando nessas coisas e dizendo: não, eu confio nisso, eu confio na minha própria capacidade, eu confio no dinheirinho que tem guardado lá na minha conta, é isso que vai me prover, é isso que vai me sustentar. Eu queria supor com você duas coisas aqui acerca de Neemias, porque Neemias de repente poderia se sustentar dizendo: eu sou super espiritual, eu sei o que fazer, eu sei todo o caminho a percorrer, eu vou agir por mim mesmo, eu já sei o que fazer, né? Como, cara, eu sou um cara tão cheio de Deus, tão espiritual, eu já sei o que fazer, confiando no seu próprio entendimento. Ou de repente o Neemias poderia, de repente, olhar aquela situação de uma forma negativa e pensar assim: é tanta adversidade, né? é tanta situação, é tanto recurso que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Então, seja de um lado achando que era demais, ou de outro achando que não pode fazer nada mesmo assim, né, de forma tão incrédula, das duas formas daria completamente errado. Queridos, a nossa autoconfiança ela é muito perigosa. E por que a autoconfiança ela é perigosa? Porque ela se torna um substituto da fé em Deus. Diga assim comigo: a autoconfiança é perigosa quando se torna um substituto para a fé em Deus. Então, quantas vezes nós estamos nos sustentando, né, colocando a nossa segurança em coisas das quais nosso coração devia estar firmado completamente em Deus, na rocha e na sua palavra. Provérbios também fala da sabedoria aos seus próprios olhos. Eu acho que é isso que tem que fazer, sem buscar realmente e se apoiar em Deus. Então, antes, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E aí a parte final do antes diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Queridos, quando você reconhece o Senhor, você está lembrando quem é que está no comando. Quando você reconhece o Senhor, você lembra que é Deus que deve estar pilotando o barco da sua vida. Quem está pilotando o barco da sua vida é você ou o Senhor. Então a primeira parte desse texto antes é o que você deve fazer. Confie no Senhor de todo o seu... Vamos ler juntos? Vamos lá, me ajudar? Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie sobre o entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Essa é a sua... Peraí, é isso aí, para aí. Essa é a sua parte. Esse é o antes. Esse é o que você deve fazer, confiar no Senhor. E agora a parte do depois. A parte de Deus, é a parte mais poderosa, a parte do Senhor. O texto diz: Ele endireitará as suas veredas. Então o que é endireitar? Endireitar, sabe quando uma rua é asfaltada? Aí geralmente eles tiram as subidas, as descidas, eles tiram todas as bacadas, né? As bacadas assim, né? Me ajuda, as costeletas, tudinho, tudo que não está ali. Terra plana o caminho, deixa o caminho lisinho. Queridos, é isso que Deus faz quando Ele está prometendo aqui. Ele vai endireitar os caminhos, Ele vai retirar do caminho tudo que vai fazer você tropeçar. Ele vai retirar todos os obstáculos do caminho. Ele vai retirar todas as barreiras do caminho. Diga comigo, se você confiar. Se você confiar. Você confia? Se o Senhor desafiasse você, feche os seus olhos agora. Eu queria fazer essa dinâmica com você. Feche os seus olhos agora. O que é? Não é para dormir não, tá, irmão? O que é que está angustiando o teu coração nessa noite?
Em que você está se apoiando? Quais são as coisas, as muletas que você está se apoiando? Não, eu me salvo por mim mesmo. Eu é que sei a hora certa de me salvar. Você está confiando em quem? Em que homem? Em que governo? Você está confiando em que pessoa? Qual é a angústia do teu coração? Eu queria que nessa hora você estendesse as mãos com os seus punhos fechados. Estenda as suas mãos para frente agora com os seus punhos fechados. E como o texto diz, se Ele endireitará as suas veredas, a pergunta que eu tenho para te fazer: você tem coragem de entregar essas angústias sem reserva? Você tem coragem de entregar tudo nas mãos do Senhor? Se essa é a ação do seu coração, agora abra a sua mão, porque o Senhor que está te conduzindo nessa hora, são as mãos do Senhor que te tocam nessa hora, são as mãos do Senhor que tiram esse fardo, que tiram essa angústia, e Ele é quem vai endireitar a vereda do teu coração. Você que crê nisso, diga um glória a Deus. Toda emoção é um convite para a oração. Neemias entrega para o Senhor e Neemias tem uma resposta. Olha só a resposta de Deus para Neemias: visto que a bondosa, Neemias 2:8, visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Queridos, Neemias não reconhece que foi o homem que fez por ele, mas Neemias reconhece que a bondosa mão do Senhor estava sobre ele. Por quê? Neemias convidou Deus para participar daquela situação. Neemias convidou Deus confiando que o Senhor é quem o direcionaria, que o Senhor é quem tomaria aquela angústia do seu coração e traria a resposta. E é isso que eu declaro sobre a sua vida, querido. Deus vai arrancar essa angústia do teu coração quando você entregar, quando você confiar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Quais foram os pedidos dele? O rei liberou aquele funcionário público para liderar aquela obra em Jerusalém de reconstrução. O rei mandou uma escolta real. Quantos aqui já, de repente você estava andando no seu carro e passou um carro de polícia na frente, um carro de polícia atrás, e aí você pensou assim, uau, né? E você se sentiu importante de estar sendo escoltado por aquela polícia. Meu irmão, imagina ele sendo escoltado pela escolta real, aqueles cavalos majestosos, e ele pensando, olha aí o que é confiar em Deus. Eu achei que eu ia a pé, eu achei que eu ia desprotegido, mas Deus envia toda uma escolta real ao meu redor. É assim que Deus faz. Aquele rei também, ele escreve cartas dizendo, olha, esse material vocês vão precisar de portas, porque queimaram as portas de Jerusalém. Olha aqui as cartas, tem todo o dinheiro para vocês comprarem e levarem o material suficiente para essa parte daquela obra. Queridos, é assim que Deus faz. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, eu creio, você vai desfrutar desta promessa de Deus para a sua vida. A bondosa mão do Senhor te conduzindo nessa jornada, nesse processo, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Ore constantemente, confie no processo. Mas eu quero dizer para você que apenas era o começo. Nós estamos aqui agora na resposta, no passo da resposta, no passo do que fazer. Agora sim entra na parte mais difícil, que era em si lidar com aquela reconstrução, lidar com as pessoas, lidar com a realidade. Então, nosso terceiro ponto, colocar a nossa fé em ação. Hebreus capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder,
não me agradarei dele. Tem uma versão que diz, e se retroceder, a minha alma, Deus dizendo, a minha alma não se agradará dele. Deus se agrada de homens e mulheres de fé. Deus se agrada de homens e mulheres que colocam a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa totalmente no Senhor. E Neemias era esse homem. Queridos, esse livro de Neemias, ele é escrito em uma forma de diário. Geralmente quem tem diário, caderno de oração, às vezes você coloca lá uns temores. No meu caderno lá de meditação, às vezes eu coloco, Senhor, hoje eu acordei com alguns temores, com algumas dúvidas, com alguns medos. Queridos, nesse diário aqui, da descrição de Neemias dessa história, não temos, você pode ler os 13 capítulos de Neemias, não temos Neemias confessando incredulidade. Não temos Neemias dizendo que o ardor da batalha estava muito pesado, Senhor, tira de mim essa cruz que ela está muito pesada. Pelo contrário, nós temos declarações de fé, nós temos palavras de fé, nós temos Neemias chegando na autoridade do Senhor, sabendo o que fazer, sendo que porque ele foi direcionado pelo Senhor. Olha só, Neemias capítulo 2, versículo 17, 18, como eu disse para você, agora ele chega a Jerusalém, ele foi a Jerusalém escoltado pela escolta do rei, e chega ali em Jerusalém e ele vê uma realidade, diga assim comigo, realidade, olha a realidade. Então eu lhes disse, venham, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então ele em primeiro lugar, ele vê, existe uma realidade, querido, eu sei que talvez você esteja vivendo uma realidade, às vezes uma realidade difícil no seu casamento, às vezes um filho distante do Senhor, às vezes uma realidade financeira, um grande desafio financeiro que você está vivendo. Neemias não fechou os olhos para essa realidade, olha, existe uma realidade, está acontecendo isso de fato, mas olha o passo a passo como Neemias desafia, aqui ele juntou os nobres, os oficiais, os israelitas, e olha o que ele diz, olha, venham, diga assim comigo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que nós não fiquemos mais nessa situação humilhante. E aí houve uma resposta daquele líder encorajador. Neemias tinha esse perfil encorajador, e aí eles deram aquela resposta dizendo sim, vamos começar a reconstrução, e eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Que Deus encontre em seu coração esse coração encorajador, um pai encorajador, um líder encorajador, um chefe encorajador, um homem e uma mulher de fé que olha para a circunstância, mas diz, o que eu estou vendo é aquilo que os céus estão vendo. Nós estamos vendo ruínas, mas eu já vejo uma cidade edificada, eu já vejo uma família transformada, eu já vejo meu filho fazendo uma decisão aos pés do Senhor, eu já vejo a minha realidade financeira transformada para a honra e para a glória do Senhor. É necessário homens e mulheres de fé, porque foi assim que Neemias desafiou o seu povo. Pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos pastores mais equilibrados que nós temos na nossa nação, olha essa descrição dele sobre a palavra da fé. Ele diz o seguinte: a fé, ela é morta para a dúvida, a fé é surda para o desencorajamento, a fé é cega para as impossibilidades, e nada vê a não ser o seu sucesso em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Queridos, a nossa fé, ela realmente deve estar morta completamente para toda dúvida, para toda palavra incrédula, para toda impossibilidade. Nós devemos ver aquilo que os céus estão vendo. Nós devemos honrar a Deus, o Deus que nós temos, com o coração cheio de fé. E como eu disse para vocês, eles estão partindo para a realidade, agora eles estão partindo aqui para lidar com as pessoas, para recomeçar aquela construção o que eles fizeram? Eles pegaram os materiais que tinha, as pedras que estavam caídas, sabe quando cai um muro e você não tem a condição? Então você vai pegar aquilo que sobrou e vamos usar o que sobrou para reconstruir. E foi assim que eles fizeram. Mas, queridos, quando eu preguei também sobre Esdras, você ouviu que eu falei de muitas oposições. Quem se lembra?
muitas oposições, muitos ataques. E eu disse para você, Esdras e Neemias fazem parte da mesma linha do tempo, da mesma geração. Queridos, você não acha que uma obra assim, que Deus está levantando Neemias, você acha que não levantou oposições? Levantaram-se sim, muitas. Olha só o que diz a Bíblia, Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2. Quando Sambalate, que era um desses inimigos, um encapetado, usado pelo Satanás, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, olha os ataques, olha as palavras acusadoras, ele diz, o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão reconstruir o seu muro? Será que eles vão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Os inimigos estavam vendo a movimentação, a animação, a empolgação do povo. Nós vamos reconstruir a nossa cidade, nós vamos sair dessa situação humilhante. E os inimigos se levantam, e você sabe, que o principal campo de batalha é a sua mente. Então esses ataques, eles muitas vezes vêm personalizados em sua própria língua, em sua própria fala, e é onde nós precisamos vigiar. Então às vezes você está nesse trabalho, mas diz, olha lá o seu filho cachaceiro, está lá se drogando cada vez mais, tem esperança não, para de orar por ele, olha lá seu esposo, o que ele está fazendo? Essas vozes de realidade, de incredulidade, nós devemos dizer basta, dizer um não para elas, porque queridos, essas vozes que eu listei lendo o livro, olha só as palavras, essas palavras me provocam tanto, que eu estava lendo lá e eles disseram que os inimigos os irritavam, que os inimigos zombaram deles, que os inimigos os desprezaram, que os inimigos os ridicularizaram. Meu irmão, isso mexe comigo. Eu falei, meu Deus, Neemias, faz alguma coisa. O que Neemias fez? A Bíblia diz, versículo 8 e 9, olha o plano, que Neemias era um líder, ele começou as coisas orando, mas ele não interrompeu a sua vida de oração, ele continuou fazendo aquilo com muita oração, com muita dedicação a Deus. Então ele disse, todos juntos, planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas como eles estavam muito, muito atentos a esses ataques, eles estavam trabalhando e orando, trabalhando e vigiando, mas nós oramos ao nosso Deus, e colocamos guardas, dia e noite, para proteger-nos deles. Queridos, olha que estratégia poderosa do Senhor, para nós não cedermos aos ataques, levantar adoração, levantar a nossa voz em louvor, em oração. Querido, tudo que você tentar fazer no Senhor, vai ter resistência, e essas resistências, elas muitas vezes se levantam contra você, e o que vai ser importante você fazer, qual o seu posicionamento? Uma atitude de louvor e de adoração, uma atitude de oração e de adoração. Diga assim comigo, uma atitude de louvor e de adoração. Então, queridos, o que o Neemias ele fez? Ele estava muito ciente do seu propósito, e uma das coisas que ele fez, uma das coisas que ele falou, eu não descerei ao nível desses inimigos, porque eles atacavam de uma forma, e eles queriam conversar com Neemias para que eles perdessem tempo, e Neemias era um líder que estava tão conectado com o céu, e Neemias disse, eu não desço a esse nível. Sabe quando nós descemos a esses níveis? Quando nós cedemos a esses ataques. Quando as palavras contrárias vêm, você começa a dizer, é verdade, é assim mesmo, não vou conseguir não, deixa assim mesmo como está, vou deixar, vou esquecer, vou deixar esse processo para trás, aí você interrompe um processo de Deus para você. Mas o Neemias diz, eu não desço ao nível dos meus inimigos. Qual foi o posicionamento deles? Queria colocar aqui 2 versículos de Neemias. Neemias 6:9 e Neemias 4:20. Olha a resposta ao ataque do inimigo. Olha como eu e você nós devemos nos posicionar quando confusão, quando eles se levantarem contra mim e contra você. Ele disse, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Versículo 4, Neemias 4:20, nosso Deus lutará por nós. Vamos orar juntos?
Vamos orar juntos essa promessa? Diga assim comigo: fortalece agora as minhas mãos, nosso Deus lutará por nós. Mais uma vez, você pode ficar de pé no seu lugar. Você fica de pé primeiro e depois a gente ora junto, né? Vamos lá. Diga assim comigo: fortalece agora as minhas mãos, o meu Deus lutará por mim. Queridos, 21 anos foram a reconstrução do templo. 21 anos. 21 anos que Esdras, juntamente com líderes, demoraram para reconstruir o templo, por causa dos ataques, das artimanhas. Mas a Bíblia diz que aqui, com Neemias, com esse líder de oração, com esse líder muito consciente do seu propósito, aqueles muros, eles tinham 4 quilômetros de extensão. Eles não tinham as mesmas condições, os mesmos recursos. Eram muros que tinham entre 6 e 12 metros de altura. Mas a Bíblia diz que foram 52 dias de reconstrução. 52 dias determinados. 52 dias de trabalho. 52 dias de oração. Veja a diferença. Do outro, 21 anos cedendo aos ataques, recuando, ficando com medo. Mas aqui agora com Deus, 52 dias, um tempo recorde. Um tempo que os inimigos ficaram frustrados. Um tempo que os inimigos tiveram que engolir o seu próprio orgulho por causa do nome do Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós oramos aqui agorinha, onde você entregou ao Senhor as suas angústias, onde você entregou ao Senhor as suas necessidades. Entregue ao Senhor, confie o Senhor. Nós falamos que para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança em Deus, em primeiro lugar, uma oração constante. Em segundo lugar, confie no processo. E em terceiro lugar, coloque a sua fé em ação.